Olá, 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 meus amigos, tudo bem? Professor Guilherme De Luca, mais uma vez aqui na sua tela para tratarmos de mais um assunto importante no que tange a nossa aula de processo civil. Hoje nós falaremos sobre execução contra a fazenda pública e também nós falaremos sobre execução de alimentos. Não é alimento de comida, tô com fome, não, mas sim aquele que é necessário para parte sobreviver. É disso que nós estamos tratando hoje. Como que concede, qual é o procedimento adequado para esse tipo de execuções. Nós vamos iniciar nossa aula falando sobre execução contra a fazenda pública. E se você não me conhece, se você não sabe quem é o professor De Luca, deixa eu também me apresentar, pedir licença para adentrar e passar os meus contatinhos. Meu Instagram aí na tela para vocês, meu WhatsApp, tudo para que você, de fato, possa me comunicar, possa falar com o Guilherme. Nós vamos abordar agora a execução contra a fazenda pública. E já de plano nós podemos iniciar que nós temos o artigo 910 do Código de Processo Civil, que trata a execução por título extrajudicial contra a fazenda, dispondo que ela será citada para opor embargos no prazo de 30 dias. Nota-se que ela é uma devedora diferenciada. Os outros deverão opor embargos no prazo de 15. Ela não, ela tem 30 dias. E os demais são intimados para pagar. Ela não, é só por embargos. Por quê? Porque nós estamos falando de bens que envolvem o interesse público, o interesse geral. É um bem maior que está sendo colocado em discussão. Pode-se nos embargos alegar qualquer defesa que lhe será lícito apresentar no processo de conhecimento. Não há nenhuma peculiaridade no que concerne o processamento dos embargos. Principalmente quanto ao processo de execução, deverá ser aplicadas as mesmas regras relativas ao cumprimento de sentença que serão examinadas, que foram examinadas no nosso capítulo próprio de cumprimento de sentença. Obviamente, é importante nós ressaltarmos nesse momento que a defesa ela deverá ser apresentada por meio de embargos e não por impugnação. De Luca, quais são os fundamentos constitucionais que nós temos em relação à nossa execução contra a fazenda pública? Pois bem, quando nós falarmos de fundamentos constitucionais, eu coloquei aqui no sequestro, mas já a gente fala do sequestro. A fazenda pública, ela acaba tendo um conceito relativo no que tange os direitos de entidades públicas. Já que nós estamos falando da fazenda, nós estamos falando de um direito público interno que envolve a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, os territórios, além de autarquias, fundações, cujo bem estejam sujeitos a regimes de direito público. Dessa forma, ela poderá ser credora e devedora. Na primeira hipótese que nós estamos tratando, dos seus créditos, a execução seguirá no modo fiscal, pela Lei 6.830. Em regra, os bens públicos que nós estamos tratando, eles não podem ser alienados. Por isso que nós falamos de um crédito, por isso que existe um crédito contra a fazenda pública e que visa atingir a responsabilidade patrimonial dela. Aliás, que desaparece a responsabilidade patrimonial dela, que implica em dizer que não poderá recair sobre os bens dela. Tanto que será impossível o credor utilizar o procedimento de execução por quantia certa contra devedor solvente, que pressupõe a possibilidade de constrição judicial, possibilidade de penhora. Não há possibilidade de penhorar os bens da fazenda pública. Por quê? Trata-se de bens de interesse público, de interesse geral. Mesmo nos casos em que o bem público eles possam ser alienados, a forma de sua transmissão será regulamentada por lei, ficando impedida nessa situação a ocorrência de penhora. A ordem constitucional, ela parte da premissa de que se existe uma condenação judicial já eficaz contra o poder judiciário, contra o poder público, cabe a essa dar cumprimento à decisão, devendo apenas respeitar as ordens de preferência entre os credores existentes, sem que aconteça qualquer tipo de procrastinação ou enrolação. Essa premissa que nós estamos falando, ela acaba sendo inspirada nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Só que muitas vezes na prática nós sabemos que isso não acontece. Muitas vezes na prática ela acaba sendo deixada de lado.
é o fundamento constitucional maior que nós podemos falar para a não submissão da fazenda pública à execução monetária comum. Por essas razões que nós temos que a execução contra a fazenda pública, ela tem um regime especial. Ela é um regime distante das regras estabelecidas para qualquer outro tipo de execução. Apenas as dívidas pecuniárias, ou seja, as de pequenos valores, que nós temos uma situação um pouco mais similar, mais próxima da realidade. Outras espécies de execuções, elas serão respeitadas e regradas por meio da regra de entrega de coisa, execução de obrigação de fazer ou não fazer e tutela. O pagamento em via judicial dos débitos da fazenda pública estão previstos no artigo 100 da nossa Constituição Federal, que só poderão ser estipulados dentro de uma ordem cronológica por meio da apresentação do que nós chamamos de, deixa eu anotar aqui para vocês, precatórios. É isso que nós estamos falando. Trata-se do princípio inafastável, sendo vedado qualquer tipo de favorecimento que nós vamos abordar. O sequestro que está aqui na tela para vocês é uma providência de natureza executiva. E ele não é meramente cautelar. Ele é uma exceção constitucional que nós temos no que tange a diretriz de impenhorabilidade. Trata-se de uma exceção constitucional das diretrizes de impenhorabilidade do bem público. Agora, quando nós falarmos de créditos de natureza alimentar, eles possuem uma exceção na nossa regra do artigo 100. Também estão sujeitos à inclusão de precatórios no que tange a ordem cronológica de sua apresentação. Apenas eles terão preferência no pagamento em relação aos que possuam natureza alimentar. Alimentar, você precisa dele para comer, para viver, para sobreviver. Vamos falar dos procedimentos também. Aí, no que diz respeito aos procedimentos que nós podemos aplicar no que tange a nossa questão envolvendo a nossa execução contra a fazenda, primeiramente nós temos a situação que envolve a propositura, onde o credor que tiver esta condição reconhecida no título executivo poderá propor a execução através da petição escrita. Há também quem sustente ser necessário a juntada da cópia da sentença exequenda nessa situação, bem como a certidão do trânsito em julgado. A petição inicial ela será dirigida ao juiz da causa, a quem também compete o julgamento das eventuais oposições que pode aparecer, tais como os embargos, e ainda a requisição de pagamento que adiante será solicitada. Nós temos também um outro aspecto que diz respeito à citação. E a citação é sempre um ato indispensável ao processo. Também no caso contra a fazenda pública que nós estamos falando, a falta de citação ela gera ineficácia absoluta dos atos processuais em face do executado. Nessa modalidade de execução, a citação em regra não é para pagar em 3 dias, mas ela ocorre em execução, essa regra de 3 dias, ela só é aplicada nos casos de execução por quantia certa. Também nem seria possível o imediato pagamento, dado a questão do direito de preferência dos créditos apresentados que nós temos em face da fazenda pública e que tem o dever legal de respeitar e de cumprir. Seja ou não um crédito de natureza alimentar, os pagamentos só poderão ser efetuados em ordem cronológicas de apresentação dos seus respectivos precatórios. Nesse caso, exclui-se então apenas as obrigações definidas em lei com pequeno valor, que dispensa o precatório em razão da sua particularidade. As citações, geralmente elas acontecem para cientificar a fazenda pública do início do prazo para a oposição dos seus embargos e não se cogita em regra do pagamento, porque a fazenda não vai pagar de imediato. E jamais da penhora, porque os bens públicos são impenhoráveis. É isso que acontece. A citação, ela deverá acontecer por meio de oficial de justiça, sendo vedada a citação pelo correio. Outro ponto que eu queria falar com vocês. Deluca, e nos embargos? Mesmo quando a execução fundar em título judicial, o remédio pela fazenda será sempre o bendito dos embargos. A fazenda sempre apresentará. A regra sobre a impugnação que nós estamos tratando, o cumprimento de sentença, não se aplica nos casos de previsão diferenciada. Aquelas execuções normais não se aplicam na fazenda pública. É isso que eu trago para vocês. O prazo para a oposição de embargos da fazenda pública
também começa a juntar do que? Do mandado de citação devidamente cumprido. Vamos resolver uma questãozinha? Vamos resolver uma questãozinha de 2016, que dizia o seguinte: em relação à execução contra a fazenda pública, marque a alternativa correta. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos no prazo de 45 dias. Mentira, porque se você fizer uma análise do artigo 910 do nosso Código de Processo Civil, fala que o prazo será de 30 dias e não de 45 dias, conforme foi colocado no enunciado. A questão B fala que, nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir, além disso, como na defesa no processo de conhecimento. Essa resposta B, ela está correta. Por que ela está correta? Justamente porque ela retrata o artigo 917, o inciso 6º do CPC. A Fazenda Pública, conforme eu mensurei, ela é livre para tratar de qualquer assunto, de qualquer temática. Ela tem essa liberdade, ela tem essa faculdade, essa facilidade. A B será a resposta correta para você assinalar aqui nesse exercício. Agora a C diz que não opostos embargos ou transitado em julgado a decisão que rejeitar, expediciar o mandado de pagamento em favor do exequente, sob pena de bloqueio dos valores e repasses destinados à Fazenda Pública. Ocorre que o artigo 910, parágrafo 1º da nossa CPC fala que uma vez que não foram opostos esses embargos, ou transitada a decisão que os rejeitar, será expedido, portanto, um precatório ou a requisição de pequeno valor em favor do exequente, observando sempre as regras do artigo 100 da Constituição. É isso, não tal como foi colocado na C, que está errada. A questão D diz que, nos embargos, a Fazenda Pública só poderá alegar matéria relativa às nulidades e excessos de execução, como oposição de execuções. Só que nós já falamos no artigo 910, parágrafo 2º, que, nos embargos da Fazenda Pública, poderá alegar qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa na fase de conhecimento. Ela possui essa facilidade, ela possui essa diferenciação, se tratando da Fazenda Pública. Vamos resolver mais uma questão aqui na tela. De 2017, que diz o seguinte: relativa à execução contra a Fazenda Pública. Todas as assertivas embaixo estão corretas, exceto a Fazenda Pública será citada para opor embargos no prazo de 15 dias. Nossa, essa questão foi dada, porque 910 do CPC diz que o prazo não será de 15, mas de 30 dias. A alternativa de plano é a alternativa incorreta. Agora, as demais estão corretas, mas vamos fazer uma leitura só para recapitular. Não opostos embargos ou transitado em julgado a decisão que as rejeitar, expedisse o precatório e requisição de pequeno valor nos termos do artigo 100 da Constituição. Artigo 910, parágrafo 1º do nosso CPC. A questão B está correta também. Já a questão C fala que, nos embargos, poderá ser alegado qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Artigo 910, parágrafo 2º, correta também. Já a nossa alternativa D fala que aplica-se no que couber as disposições atinentes ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigações de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Artigo 910, parágrafo 3º do nosso CPC. Essa questão também está exata. E só para a gente finalizar a temática no que diz respeito às questões, mais uma aqui para vocês da CESP, que diz o seguinte: um juiz nos autos da execução de sentença de determinado processo civil proferiu despacho determinando que os devedores fossem intimados a efetuar o pagamento de débito, bem como adimplir as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. Diante dessa situação, vamos continuar aqui a leitura. Foi dado aos executados o prazo de 15 dias úteis sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, para que pagasse o débito. Transcorrido esse prazo, caso não houvesse sido realizado o pagamento voluntário, teria início do prazo de 15 dias para que, independente da penhora ou de nova intimação, os executados apresentassem nos próprios autos sua impugnação instrumentalizada, com o demonstrativo dos cálculos. Continuando, considerando as informações apresentadas na situação hipotética, conclui-se que a decisão em questão reconhece a exigibilidade da obrigação de
Qual a alternativa correta, meus amigos? A alternativa A fala o seguinte: pagar a quantia certa pela fazenda pública. Falsa. Porque não há multa e o legislador vai ferrar com a fazenda pública, literalmente. Se ela não pagou, é porque aconteceu algo. Não tem sentido isso. A multa prevista no parágrafo 1º do 523 não é aplicável à fazenda pública. A alternativa B fala que será entregar coisa. Mas entregar o quê? O comando dizia efetuar o pagamento de débito. Logo, a alternativa B está incorreta. A C fala que seria obrigação de fazer. Fazer do quê? Lembrando, o comando legal falava que era efetuar o pagamento do débito. Não há sentido, então, a nossa C. Já a D falava que seria obrigação de pagar a quantia certa. E isso é justamente o que se aplica no 523 do Código de Processo Civil. É a questão correta. Certinho, certinho, certinho. Logo, a D é a correta, a E nem precisa, pode pular porque é tosqueira. A alternativa C é o nosso gabarito da questão em fomento. Diante de tudo isso, nós tratamos os principais pontos envolvendo a execução da fazenda. Mas eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a execução de alimentos. E a execução de alimentos, ela é uma execução especial e ela poderá ser fundada na ideia de título extrajudicial que nós temos, que nós estudamos. Caso que o devedor, ele acaba sendo citado para que em 3 dias ele possa ofertar o pagamento dessas parcelas anteriores ao início da execução e as que vencem no seu curso. E, obviamente, ele tem que provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazer. Nota-se, chama a atenção de vocês aqui o seguinte: no caso da nossa execução de alimentos, aplica-se nessa situação remota o quê? A mesma regra dos títulos extrajudiciais, no que tange o cumprimento de sentença. Um crédito de natureza alimentar, ele não deixa de ser uma dívida em pecúnia. Anota isso para sua prova. Ou seja, esse crédito ele se satisfaz em regra com a mera entrega do dinheiro. Isso é aceitável e não raro ocorre. Sempre é a regra geral. A satisfação dessa espécie de crédito in natura é a que mais acontece. Mas trata-se de uma obrigação que nós temos que ponderar que se cumpre mediante a pecúnia. É um fator predominante. O nosso processo civil, ele dotou o credor de alimentos outros mecanismos que são destinados a satisfazer esse crédito, mais ágeis e disponíveis, para que o crédito de natureza alimentar seja realmente cumprido e eles não serão equiparados à mera dívida comum. É isso que você tem que levar em consideração para a sua prova. O inadimplemento, se você deixar de pagar uma dívida de alimentos, não ocasiona somente o que nós chamamos de diminuição patrimonial, mas sim, você pode atentar no risco de sobrevivência do alimentando. Tanto que nós temos uma situação que o bem jurídico envolvido, o bem jurídico que se discute, ele está literalmente ligado à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa república. Daí que nós temos a necessidade de efetivar os modelos eficazes para promover essa execução. Nós podemos observar, nós podemos perceber que não há distinção para nós utilizarmos a execução de prestação alimentícia entre as demais espécies de alimentos, seja naturais, civis, definitivos, provisórios ou provisionais, ou aquele mesmo em razão do parentesco de casamento de união estável, a execução das prestações, elas podem se dar por meios especiais. A jurisprudência até resiste um pouco em relação a isso, mas é certo que se tratando de execução de prestação alimentícia, nós temos que seguir todo o regramento previsto no nosso CPC. E ainda, nós temos que considerar o seguinte: quais são os tipos de alimentos que nós temos? Os alimentos, eles poderão ser classificados em função de diversos critérios, porém, nós temos 2 critérios importantíssimos: sua origem e a sua finalidade. A origem da classificação dos alimentos, eles podem ser legítimos se eles decorrerem do vínculo de parentesco ou também do vínculo conjugal. Portanto, nós falamos da origem na classificação, ou também até mesmo da união estável. Agora, eles serão voluntários se gerados por contrato, ou indenizativos e decorrentes da prática de um ato ilícito que você cometeu. Há um acidente que você ocasionou na vida da pessoa e você tem que pagar alimentos para ela. Entre os problemas
É interessante que a execução de alimentos ela decorra da aplicabilidade ou não de todos os meios executórios, tais como desconto em folha, coação pessoal, expropriação de bens, essas 3 espécies de alimentos. Outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, deixa eu colocar. Vamos falar dos títulos executivos. Em via de regra, o título executivo, que aparelha a execução de alimentos, ele se baseia na ideia do judicial, seja a sentença condenatória ou homologatória de transação, que pode ser realizada em juízo, ou seja, a decisão interlocutória que concede os alimentos provisionais ou provisórios, ou seja, a liminar. Deluca, e quais são os modos de execução? Dentre os modos de execução, para a gente fechar nosso bloco, para a gente encerrar essa temática, nós destacamos o desconto em folha de pagamento, a cobrança de aluguéis ou em outros rendimentos do devedor, a expropriação dos bens do devedor e a coerção, que se baseia na prisão civil. Não pagou a pensão alimentícia, por exemplo, se ferrou, vai ser preso. É isso que eu tinha para falar para vocês no que tange esse procedimento especial. Se você tiver alguma dúvida, elogio, sugestão, crítica ou qualquer outra coisa do gênero, entre em contato nas minhas redes sociais, manda sua pergunta, manda sua dúvida. Será sempre um prazer imenso falar com você. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessas aulas, ministrando com vocês esse curso e conte sempre comigo. Me procure lá, sempre coloco informações de onde estarei, por onde vou andar. Vamos juntos trocando nossos contatos, que será um prazer conhecer você e saber do seu sucesso. Forte abraço, um beijo e até logo. Tchau!